Bom dia, amiguinhos, tudo bem? Voltamos para mais uma semana de aula e primeiramente eu quero agradecer a participação de todos nos trabalhos. Está muito legal as atividades, está muito legal o teatro de sombras. Quero parabenizar as mães, os papais e os ajudantes de plantão. Eu tenho percebido que a nossa união tem sido muito grande e que é muito bom poder contar com vocês, não é? Juntos somos mais fortes e fica aqui a minha gratidão. Tá bom? Bom, crianças, hoje vamos para mais um trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com encontro consonantal. E o que é isso, professora? Vamos entender. Nós sabemos que nós temos o alfabeto e no alfabeto nós temos as vogais e as consoantes. E quais são as vogais? A, E, I, O e U, certo? Então essas são as nossas vogais do alfabeto. Tirando as vogais, as demais são consoantes, certo? Então, tudo bem. Até aqui, tudo entendido? Tudo bem. E o que é encontro consonantal? O próprio título já diz. Encontro, juntas. Consonantal, vem de consoantes. Então, eu vou encontrar nas palavrinhas consoantes juntas, juntinhas, tá bom? Então, vamos procurá-las. Eu trouxe 3 palavrinhas que nós temos lá no texto do convite que nós trabalhamos, tá? Então, nós temos a palavrinha completar, grande e prepare, tá bom? Na palavrinha completar, eu vou separá-la. Olha aqui, ó. Completar. E aonde eu vou achar as duas consoantes juntas? Vamos procurar. Olha onde ela está aqui. Certinho? Completar. Então, eu tenho a consoante P e L juntas. E na palavra grande, eu tenho o G e o R. Então, vamos lá. O G e o R. Então, esse é o meu desafio. Procurar as consoantes juntas nas sílabas. E na palavra prepare, está na primeira sílaba, olha aqui. Então, eu tenho o P e o R juntas. Então, nós vamos começar a ver agora nas palavras sílabas diferentes, tá bom? Então, a gente pode perceber que agora entre as sílabas, entre a consoante e a vogal, eu vou encontrar mais uma consoante. Isso é muito importante nós sabermos que uma consoante, ela vai fazer toda a diferença na palavra. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, pato. E se eu te perguntar o que é um pato, todo mundo sabe. Uma ave, pato, certo? Então, é um animal da espécie ave. Ótimo. Mas se eu colocar apenas uma letra a mais, vai mudar todo o sentido. Então, eu posso escrever, ó, prato. Qual é a única letrinha que tem a mais? O R. E agora tem uma nova palavra. Eu tenho duas consoantes juntas. E a palavra que eu tenho agora é prato. E o que é prato? É um utensílio que é utilizado para as refeições, alimentações. Então, prestem atenção. Nós agora vamos trabalhar com palavrinhas onde eu vou encontrar duas consoantes juntas. Nessa palavra tem consoantes juntas? Vamos ver. P, consoante. A, vogal. T, consoante. O, vogal.
Então, nessa palavra eu não tenho duas consoantes juntas. E sim, consoante, vogal, consoante, vogal. Já na palavrinha prata eu tenho consoante, consoante, juntas. Vogal, consoante, vogal. Isso se chama encontro consonantal. Duas consoantes juntas, certo? Para você entender melhor, vamos lá para o nosso material. Vem comigo. Olá, crianças, voltamos. Então, estamos aqui com o nosso material, certo? Vamos hoje ter o estudo da página 64 e está intitulado assim: duas consoantes diferentes na mesma sílaba. Então, eu quero que vocês abram a apostila de língua portuguesa na página 64 e enquanto vocês se organizam, eu quero pedir para que vocês não deixem de acessar a nossa plataforma, tá? Estou sentindo falta de muitas crianças acessando os vídeos, acessando os outros complementos e eles são muito ricos para que vocês possam ter mais esclarecimento dos conteúdos, tá bom? Vamos lá então, todos com a apostila na mão? Então vamos lá. Então hoje nós vamos ver o encontro de consoantes diferentes nas palavras, ou melhor, na mesma sílaba, não é? Nós aprendemos a separar as sílabas, mas agora a gente vai ver com um pouquinho mais de atenção, tá? Então agora nós temos uma atividade aqui, ó, atividade 1, e diz assim: agora observe a separação de sílabas dessas palavras. Completar, certo? Grande, prepare. Aqui eu percebo que eu tenho uma consoante, vogal, consoante. Nessa eu tenho consoante, consoante. Opa, então é por isso que ela está laranja, professora. Aqui eu tenho consoante, vogal, consoante, certo? Na outra palavra, também percebo que tem duas letrinhas em laranja, então elas são duas consoantes, para depois eu perceber a vogal, olha aqui, ó. Então, essas duas letrinhas juntas se chamam consoantes e elas estão na mesma sílaba. Então, este é o nosso desafio daqui para frente nessa atividade. Encontrar consoantes juntas na mesma sílaba, né? Isso? Tudo bem? Bom, então está escrito assim, ó. Primeiro reflita e depois responda. O que podemos concluir sobre as consoantes destacadas nas sílabas? O que a gente pode pensar sobre isso? As consoantes estão em sílabas separadas ou as consoantes estão juntas na mesma sílaba? Vamos pensar. Se eu tenho uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, certo? Então, elas estão na mesma sílaba ou separadas? Pensem e respondam, tá? Nessa outra atividade de questão 2, página 64, também está escrito assim, ó. Pinte a letra que torna as palavras de cada par diferentes entre si, certo? Então, eu já tinha dito numa atividade anterior que uma letrinha faz total diferença no significado dessa palavra. Principalmente agora que nós vamos ver consoantes juntas. Então, eu quero que vocês leiam a primeira palavra e a segunda. Vamos ter aqui um exemplo da palavra cara e clara. Qual é a letrinha que eu percebo que está a mais na palavra? Qual é essa letrinha? O L, muito bem. Então, você vai pintar o L. Certinho? De cada par, certo? Então, aqui na palavra pato, qual é a letrinha que eu tenho a mais, que torna a palavra diferente entre si? Então, aqui eu tenho P, aqui eu tenho P. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho
o R para depois vir o A. Então, a letrinha que está diferente é o R. Muito bem. E vocês vão continuar as outras palavrinhas fazendo toda essa observação. E depois você vai escrever para mim a sílaba que você pintou. Então, você vai pintar a letrinha, mas vai escrever aqui para mim a sílaba. Então, por exemplo, aqui eu pintei a palavrinha, a sílaba da palavrinha clara. Qual foi a sílaba? Clá. Então, eu vou escrever aqui, ó. Clá. Certinho? Olha lá. Então, clá foi a sílaba que eu encontrei. Tudo bem? As outras vai ficar por conta de vocês. Vocês vão lá pintar a letrinha que diferencia a sílaba e pegar toda a sílaba e escrever aqui embaixo para a professora. Tudo bem? Entendido? Vamos lá para uma outra atividade. Número 3, página 65, tá? Nessa atividade, nós vamos ter o desafio, vamos ler. Nas palavras do quadro, contorne as sílabas, olha lá, não é mais a letrinha, são as sílabas, em que há duas consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Então, olha só, eu tenho 2 desafios. Encontrar consoante diferente e na mesma sílaba. Então, eu já tenho palavrinhas aqui, ó, que estão separadas. Então, o nosso material já trouxe a própria palavrinha separada. Eu só vou ter que procurar consoantes juntas. Então, nessa sílaba eu tenho consoantes juntas? Sim ou não? Sim. Então, eu vou fazer um contorno. O que é contorno? Circular. Olha aqui, certo? Contorne as sílabas em que há duas consoantes juntas. Proibido. Em bi eu tenho duas consoantes juntas? Não. Em do eu tenho duas consoantes juntas? Não. Proibido. Vamos agora ver a palavrinha brincar, certo? Aqui eu tenho brim, então eu tenho, olha aqui, o som de duas consoantes, ó, brim. Então eu vou ter que circular esta sílaba. Car, eu tenho duas consoantes juntas? Não, eu tenho consoante, vogal e consoante. Então o A está separando essas duas consoantes. Então essa eu não circulo. E assim vocês vão continuar fazendo as outras para a professora, tá bom? Questão 4. Em cada linha dos quadros abaixo, escreva uma palavra que tenha em uma mesma sílaba as duas consoantes indicadas. Então, aqui a dica é, precisa ter BR, aqui precisa ter CR, aqui precisa ter DR, aqui precisa ter F e R, aqui precisa ter o G e o R, aqui precisa ter o P e o R, aqui o T e o R, o V e o R. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá. Professora, precisa ser no começo da palavra? Não, pode ser na sílaba, na primeira, segunda, terceira ou em qualquer sílaba, não importa. Tem que apresentar essas duas sílabas. Então, eu vou dar para vocês um exemplo, tá? Nessa daqui eu já vou dar uma ajudinha, tá? Então, eu vou escrever para vocês uma palavra que eu tenha com BR. Vamos lá. Então, eu posso escrever BR, abraço, certinho? Então, eu já tenho uma palavra de exemplo para que vocês possam entender. Aonde estão as duas letrinhas juntas? Aqui, ó, no início da palavra. Braço, tá bom?
Então, vocês agora vão procurar palavrinhas com CR, DR e com as demais que a professora já disse. Nessa atividade, o enunciado diz para mim uma palavra, não precisa ser 2 ou 3, uma palavra. Mas se você quiser acrescentar e tiver espaço, fiquem à vontade, tá bom? A criatividade de vocês. Vou para a página 66, quinta questão. Agora escreva 2 palavras que tenham estes grupos de consoantes na mesma sílaba. Então, agora eu já não vou mais procurar uma palavra, eu vou precisar de 2 palavras. Primeira questão, uma palavra. Quinta questão, 2 palavrinhas. Agora, eu já vou precisar de 2 sílabas que vai ter uma sílaba B e a outra L. Uma sílaba C, uma consoante C e uma consoante L. Retificando. Consoante B, consoante L. Consoante C, consoante L. Consoante F, consoante L. Consoante G, consoante L. Consoante T, consoante L. Consoante P e consoante L. O que é que eu percebo nessas consoantes? Que todas elas vão ter que ter o L. Tudo bem? Então, vamos para a letrinha A da atividade. Vamos pensar em uma palavra que tenha o B e o L juntos na mesma sílaba, certo? Posso pensar aqui em blindado, certinho? Sim ou não? E posso também pensar uma outra palavra, pensem comigo. Uma coisa que todo mundo usa. Poderia ser blusa. Então, eu tenho o BL e BL novamente juntos aqui, ó. Então, está certinho do que está proposto na atividade. Vamos lá. Com C e L. O que será que eu iria colocar? C com L. Posso colocar clube. Certo? Clube. Então, eu tenho o C e o L juntos, não estão separados. E aqui, se eu separasse, olha, ficaria separado aqui, ó, clube. Então, ficaria clube. Então, estão na mesma sílabas, certo? Agora é com vocês. Vocês que vão agora fazer as outras palavrinhas. Aqui são 2, eu já dei a dica de uma, está faltando uma. E nas outras, vocês vão preencher com 2 palavrinhas. Tudo bem? Alguma dúvida, vocês vão mandando lá para a professora e a professora estará ajudando vocês, tá? Aqui nós temos uma 6ª atividade que fala assim, ó. Leia a quadrinha, o trilho e a trilha. O trilho trouxe o trem trouxe a trupe trouxe o trio trouxe o truque. Vamos ler novamente. O trilho trouxe o trem trouxe a trupe trouxe o trio trouxe o truque. Certinho? Então, vamos ver o que a atividade nos pede. Pinte nas palavras da quadrinha as consoantes diferentes que estão juntas na mesma sílaba. Vamos prestar de novo atenção na leitura. Pinte nas palavras da quadrinha, aqui ó, as consoantes diferentes, mas que estão juntas na mesma sílaba. Então, aqui eu tenho o, não tem consoante.
trilho. Olha só, aqui eu tenho duas consoantes juntas e vou pintá-las, certo? Certinho? Dá para perceber? TR. Então, toda a quadrinha que tiver T e R, eu vou pintar. Tudo bem? Então, vamos lá. Trouxe. Vamos lá. Continuo pintando. O trem. T com R. Vamos pintar. Então, toda a quadrinha na sílaba que você encontrar o T e o R, você vai pintar, tá bom? Tudo bem? Letra B, já pede uma outra atividade. Escreva as palavras da quadrinha que apresentam as sílabas que você pintou. Então, lá em cima, eu pintei. Aqui embaixo já está pedindo para escrever a palavra que eu encontrei o T e o R juntos. Então, vamos lá. Vamos escrever agora. Primeiro, eu identifiquei as duas consoantes diferentes nas palavras. E agora, eu vou escrever. Qual foi a primeira palavra que eu encontrei o T com R? Trilho. Vamos lá. Certo? Trilho. Vamos lá. Certinho? Coloco tracinho e posso colocar outra palavra. Aí vai ficar por conta de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a nossa atividade de hoje. Continuem procurando palavrinhas que tenham o T e o R juntos, na mesma sílaba, tá? E escrevam a palavrinha aqui embaixo para Pro, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E aí a professora vai passar mais alguns acrescentos para vocês lá na nossa plataforma, tá bom? Encontro com vocês lá. Um grande beijo e fiquem com Deus.